bem-vindos ao 7º episódio do GCPcast. Eu sou a Ana Lívia, coordenadora artística, e hoje a gente está com uma presença ilustre no nosso podcast, professor Romualdo. Se apresente um pouquinho. Sou o professor Romualdo, agradecer primeiro, né, pelas votações, né? A gente agradece você ter aceitado vir também. É bem legal. Certo. Acho que o senhor já viu como é que funciona, já viu alguns outros. Vamos ter algumas perguntas, uma conversinha mais descontraída. E perguntando sobre dentro e fora da escola, sua vida. Começar com, primeiramente, como é que foi o negócio de querer ser professor? Onde é que surgiu isso aí? Ou você nunca, tô fazendo uma coisa e surgiu ser professor na sua vida? Na verdade, assim, os planos não foram seguir essa área porque minha mãe foi professora, inclusive deu aula para mim, e na cabeça dela eu não deveria ser professor, por conta de toda a dificuldade que a gente tem e tal. Meu sonho, na verdade, era trabalhar com esporte, ser atleta. Num primeiro momento eu tentei o futebol, jogar como goleiro. Daí vi que com essa altura eu não teria muito sucesso, aí eu fui pro... Meus planos eram ser um preparador físico. Mas aí quando eu comecei uma faculdade de educação física, eu percebi que não tinha nada a ver com Não a era, minha... não era pra ser. E aí, a partir disso, eu fui para biologia, que era uma matéria da escola que eu gostava bastante, e aí acabei me encontrando. E assim, dentro da faculdade, eu fui percebendo que esse seria um caminho legal de tomar para minha vida. É que você dá aula de química, na sua formação é biologia. Biologia. Sou formado em ciências biológicas, mas desde o primeiro momento que eu peguei aula, eu já comecei a trabalhar com química. Eu sou professor há 16 anos. Desses 16 anos, acho que uns 10 anos eu trabalhei só com química. E aí intercalando, às vezes, ciências, né, e biologia, que é a minha formação. Teria alguma outra área que você tem interesse em começar a dar aula ou gostaria? Tipo, sair da área de exatas? Alguma matéria até em exatas mesmo? Meus sonhos, assim, para planos futuros, eu tenho muita vontade de daí fazer uma faculdade de educação física por conta de gostar do esporte, sociologia, que aí fazendo meu doutorado eu percebi que é uma área muito legal, e filosofia. Filosofia? E inclusive os meus amigos me chamavam sempre de filósofo quando a gente saía para conversar, então são áreas de humanas, né? Mas que eu gosto bastante. Então, o senhor é um professor que gosta muito de variar de área. Qual que é a área que você sabe adaptar fácil? Digamos fácil. Eu gosto bastante da área das disciplinas que estão ligadas à área de humanas. E aí, falando de sociologia e filosofia, porque assim, eu até estava brincando com os professores antes, né? Por incrível que pareça, eu não gosto de estudar. Só que eu gosto de aprender. E aí o aprendizado depende do estudo. Então você faz uma coisa chata para conseguir uma coisa legal. Então assim, não tem como aprender sem gastar um tempo estudando, lendo. E assim, entender a sociedade, como ela construiu tudo isso que a gente tem hoje, que é um pouco do que a sociologia e a própria filosofia vão estudar, para mim é muito mágico, assim, muito bonito. Então, amo a biologia, mas eu acho que se eu tivesse que explorar outra área, seriam essas. Saber um pouco dos dois lados, de como o universo foi criado biologicamente e filosoficamente. Isso. Acho interessante conciliar esses dois. Uhum. Bom, o senhor é um livro aberto dentro de sala de aula, né? A gente sabe de muita coisa, muita não, né? Mas histórias que você conta da sua formação. E você falou pra gente uma vez que foi convidado pra fora, né? E como é que foi essa experiência? Tipo, você foi chamada, a gente sabe que você não foi por conta do inglês, mas como é que foi? Então, logo que eu terminei meu doutorado, né? E aí durante o doutorado você tem que fazer um monte de atividade, publicar artigo e tal. Em uma das atividades que eu participava lá da Unesp, veio um pessoal do Peru. Essa foi a primeira situação. E eu acho que essa eu não contei em sala. Então foi mais de uma? Mais de uma. Veio um pessoal de uma universidade do Peru e eles queriam professores, né? E aí viram a minha formação, aí os professores da Unesp me indicaram,
mas um dos pré-requisitos era o inglês. Em uma outra situação, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado fora do país, mas também por conta do inglês ficou um pouco inviável, né? Mas assim, isso, apesar de eu não ter conseguido, mostra que eu só tive esses convites e essas oportunidades por causa de ter estudado, e é por isso que eu gosto tanto da escola, e às vezes sou meio do meu jeito, chato com os alunos, para mostrar para eles que a escola é um espaço de transformação de vidas. A minha vida foi transformada pela educação, pela escola. Então, assim, se eu não tivesse aproveitado essa oportunidade, provavelmente esses convites não teriam surgido, né? Então, mas assim, não me arrependo no sentido de não ter ido, mas talvez se eu tivesse me preparado, com certeza eu teria dado outros rumos para minha vida, né? Se você tivesse a oportunidade de, tipo, alguém chamar de novo algum país, aprenderia inglês para ir ou acha que já passou um pouco, ficar mais na escola mesmo? Eu acho que não passou. Esse momento em especial, não, por conta da minha filhinha, né? Eu acho que agora é o momento. Agora. Eu quero ser pai em quase período integral, né? Porque eu passo a maior parte do tempo aqui na escola, né? Mas assim, hoje meu foco, tudo gira em torno da Mariana, que é a minha filha, mas para o futuro eu tenho interesse sim de trabalhar em universidade, de desenvolver pesquisa, mas assim, sem deixar a questão da educação básica, que para mim é onde precisa. Eu, assim, por mais que possa parecer clichê o que eu vou falar aqui, mas eu me divirto muito, eu gosto demais do que eu faço, então para mim não é só trabalho, é também uma forma de eu me sinto bem na sala. E assim, ver um jovem, uma criança fazendo uma determinada coisa por conta de você ter sido assim, uma inspiração ou que ajudou, né, a pessoa a entender aquilo e depois ela seguir o caminho dela é maravilhoso, não tem dinheiro que pague. Então, é algo até revigorante. Sim. Por mais desafios que a gente tenha na profissão, mas eu acho que isso é muito legal. A gente percebe, tipo, a vida do professor é realmente muito corrida, mas tem aqueles momentos que dão uma alegria, assim, ver os alunos. Aquele retorno, né? Sim. Qual que é a coisa que você mais gosta de ensinar em química? Eu penso assim, a química é muito legal, apesar de não ser a minha área de formação. Não tem um assunto que eu mais goste. Tem os assuntos que eu acho que são mais complicados, não difíceis. Mas tudo que envolve cálculo já gera aquele sustão na galera. Então, assim, quando entra a questão da matemática, não que eu não goste, mas assim, fica um pouquinho mais difícil, às vezes, de mostrar para os alunos a importância, a relevância daquilo. Então, assim, os outros assuntos, por exemplo, tabela periódica, eu acho que é um tema super legal, as transformações químicas, porque daí dá para a gente fazer muita coisa prática. No laboratório. Mas, assim, não teria um assunto, eu gosto mais ou menos. Tem os assuntos mais difíceis de se trabalhar, que são aqueles que envolvem mais o cálculo, né? Que aí é difícil mostrar para o aluno a importância daquilo. Boa parte da nossa sala, no segundo, a gente realmente tem uma dificuldade com cálculo, e eu prefiro as práticas porque, não sei se é só de mim ou muitos outros alunos, não sei se é o senhor também, aprender na prática, com a mão na massa, fazendo, ao invés de só no teórico. Aí tem uma outra questão, é a gente entender que prática depende de teoria. E a teoria? Então é um casalzinho ali que não pode separar, né? Então a gente só tem que ficar atento a isso. Mas não é falar do assunto preferido. Eu acho que o assunto mais, às vezes, difícil de trabalhar é quando envolve a questão dos cálculos. Eu odeio cálculo. Bom, qual o maior desafio você acha que tem hoje em dia em sala de aula, para dar aula?
Para mim, o que eu percebo é assim, ó, e aí eu acho que é um problema, como eu falei da sociologia, é um problema que eu tenho percebido, pode ser impressão só, mas é a falta de perspectiva do jovem. É claro, a gente tem um conflito de gerações aqui, né? Eu Com sou bem mais certeza. velho que vocês, mas o que eu percebo muitas vezes é assim, sabe o aluno, o adolescente não ter sonho. Não tem o projeto de vida que a escola tem. Isso. E aí, assim, não consegue enxergar, como eu falei antes, que a escola é um espaço que pode ajudar na transformação da vida dele, né? E aí, assim, você vê muitas vezes o aluno, eu não vou prestar vestibular. Não que você precise fazer uma faculdade para ser uma pessoa melhor, mas, assim, a pessoa não se permite sonhar, né, com algo que possa garantir para ela uma condição de vida melhor no futuro. Então, assim, esse para mim é o maior desafio, mostrar para o jovem que aqui ele tem um espaço que pode transformar a vida dele, por exemplo, fazendo uma faculdade, conseguindo um emprego melhor, uma condição de vida melhor. Então, assim, quando você olha para a sala e a sala está desmotivada, Até te desmotiva. sim, porque daí você fica pensando, o que será que esses adolescentes estão pensando, né, sobre o futuro? E muitas vezes você vê que a resposta é essa, não estou afim de nada, estou desanimado. Não quero nada agora, não penso Tomar em uma nada. água. É algo que até como aluna, eu percebo que muitos alunos têm esse negócio de, vou deixar eu pensar mais pra frente, ou, vou vendo que dá, tô com preguiça. E tanto que tem um projeto a escala dos sonhos que a gente faz todo início de ano, e um negócio que me deixa meio, como assim, é aluno de ensino médio não saber o que colocar, porque no topo tem que colocar projeto de vida. E a indicação é, não coloca bem material, não coloca, eu quero ter um carro, quero ter muito dinheiro. Coloca um sonho e a pessoa não sabe o que colocar, porque ela simplesmente não tem o que colocar. Mas então, aí entra nisso que eu comentei. É assim, falta mesmo uma perspectiva, uma coisa de enxergar, tentar enxergar lá na frente, né? Então, assim, esse para mim é o maior desafio, mostrar que a gente tem sim que sonhar com as coisas, né? Então, esse é o maior desafio. A indisciplina, essas outras coisas fazem parte da fase que a criança, que o adolescente está, então a gente tem que É estar. aquele negócio do, já fui adolescente. Sim, sim. Mas agora, essa falta de perspectiva é um negócio desafiador. Mesmo, muito. E saber que a futura geração, quem tá agora em sala de aula vai ser os adultos no futuro. Sim. Carregar o mundo no futuro é algo meio, até pra gente, um pouco preocupante. Mas assim, eu acho que não é nem essa questão desse peso. É uma questão de, num primeiro momento, pensar no que você vai fazer com a sua vida, né? E aí, claro, se você fizer uma coisa legal, você transforma a vida de outras pessoas também. Só que aí eu não percebo muitas vezes, né, falando do geral. Tem gente, sim, que tem foco, tem plano, mas aí eu tô falando no geral. No geral, infelizmente, eu não acabo não vendo isso. Generalizando. Né? Sim. Bom, já teve algum momento em sala de aula que te marcou muito? Tipo, algo feliz ou até um pouco triste? Mas, tipo, te marcou que você carrega? Tem duas situações que eu acho que são muito legais, que assim, uma de sala e uma fora, mas tem a ver com a sala, né? A primeira, depois de quase 6 meses dando aula sobre fotossíntese, e explicando e tal, e um dia eu cheguei na sala, eu dava aula à noite, numa escola em Rio Claro, que é interior de São Paulo também, e uma aluna, eu comentando sobre se um dia o sol não tivesse mais luz solar, ela deu um grito. Ela falou assim, professor, entendi a fotossíntese. E aí, assim, 6 meses falando do negócio e ela só errava os exercícios. E aí ela entendeu. Aí eu pensei, nossa, como é maravilhoso você perceber que a pessoa está feliz por ter aprendido alguma coisa. E aí fui eu que ensinei e eu fiquei muito feliz por isso. E uma outra situação, não sei se vocês vão lembrar ou já ouviram falar do Orkut. Já Era vi. tipo um A Facebook, né? Um dia eu abri o bendito do Orkut
e tinha uma mensagem de um aluno ali de Sapucaí Mirim, me agradecendo por ele ter concluído a faculdade e que ele ia fazer um mestrado na Espanha. Ele, na mensagem, ele colocou que isso tudo fui eu que acabei motivando e proporcionando. Ele era inteligentíssimo, ele não precisava de ninguém. Mas, assim, esse reconhecimento do meu trabalho foi muito legal. Não vou lembrar o nome dele agora, mas essas duas situações me marcaram. Se foi no Orkut, eu acho que faz um bom tempinho. Me marcaram muito, porque, assim, mostraram que o meu trabalho realmente transforma vidas e faz sentido. Então, é por isso que eu sigo até hoje na profissão, né? E, assim como você inspira um monte de gente, tem alguém que te inspirou a continuar seguindo ou seguir isso que você está seguindo agora? Várias pessoas são inspiração na minha vida. Minha maior inspiração, minha mãe. Assim, amo meu pai, mas minha mãe é uma pessoa, assim, que me inspirou muito. Os meus professores, minha professora de biologia, a professora Bernadette, professor de educação física, professor Wellington, professora Eliane, também de educação física, porque, como eu falei, no início eu queria fazer educação física, então eles me deram muitas dicas, orientações, assim, sobre o futuro. E, assim, um amigo também, que hoje retornou dos Estados Unidos, está aqui no Brasil, que é vizinho dos meus pais, o Leandro, que também me incentivou a continuar estudando, porque ele já estava num doutorado, fez dois pós-doutorados. Então, assim, ele sempre me incentivava nas caminhadas de férias, assim, a continuar estudando. Então, assim, são pessoas que meio que me motivaram a continuar. Como eu falei, eu não gosto de estudar, mas eu gosto de aprender. Então, foram pessoas que me motivaram bastante. E, claro, eu acho que, assim, todos os professores, seja na escola básica, na faculdade, no mestrado, no doutorado, foram referências para mim nesse sentido, né, de continuar aprendendo, que eu acho que é um negócio muito legal. Nesse caminho. Isso. Bom, agora a gente vai para o desafio relâmpago, é um quadro que acontece direto. Perguntas rápidas com respostas mais rápidas ainda. Qual a comida que o senhor não vive sem? Arroz e feijão. Arroz e feijão? É. Um lugar que o senhor sonha em conhecer? Apesar deles serem racistas, Espanha. Faz sentido. Um filme, série ou documentário que o senhor sempre recomenda? Um filme, eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas é Bem-vindo a Marli Gourmet. Muito legal, muito legal. Ele vai contar a história de um médico negro que se forma em Paris e tem que trabalhar numa comunidade lá. É muito da hora. Se eu não me engano, posso falar Pode? Tinha disponível no Netflix, mas não sei se ainda está disponível, mas é muito legal. Bom, um dia eu olho. Um livro que marcou sua vida ou sua forma de ensinar? Livro, para pensar. E agora? Eu acho que não tem um livro específico, mas todo o material que eu estudei no mestrado e doutorado, essa formação foi marcante para eu mudar o meu jeito de dar aula. Mas daí são várias coisas que eu li, eu acho que é um conjunto de todos eles. Isso. Bom, e a última, uma coisa simples que te deixa feliz no dia a dia? Quando eu chego em casa e vejo a minha filhinha e ela fala, pai, para mim E os muito obrigados que ela fala, e o papai Moialdo. Ela não sabe falar meu nome inteiro, mas é o papai Moialdo. Então, também um nome muito comum, fácil de pronunciar, né? Mas isso eu ganho dia com isso. É isso. Bom, muito obrigada de novo por ter aceitado vir, professor. E obrigada a vocês que votaram no Romualdo. A gente agradece muito sua presença, sua colaboração e o seu tempo. E se você quiser voltar algum dia, não sei se a gente vai repetir, trazer alguns professores, se vocês quiserem. Mas se quiser voltar de novo, a gente está aqui, a um evento, alguma coisa. E muito obrigada a vocês por terem assistido esse episódio.
Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, comentem. E, professor, se você quiser dar algum último recado, pode dar. Então, acho que assim, agradecer primeiro a votação, parabenizar pela iniciativa do Grêmio, né, de realizar esse tipo de atividade, que é muito legal. Vocês sabem que eu sou muito na minha, não sou muito fã dessa coisa de participar, mas da hora, gostei bastante da experiência. E é isso. E, gente, vamos lá, já que eu falei de perspectiva, vejam na escola um espaço que vai abrir muitas portas. Aproveitem esses momentos, eles são muito ricos, muito legais e podem transformar vidas. É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professor. E até uma próxima!